Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor, e vamos falar sobre os avanços do tratamento das doenças estruturais do coração envolvendo o catéter. É a primeira vez que a gente vai falar sobre o cateterismo, comigo um médico cardiologista, Dr. Fernando Pazin, e que é importante a gente destacar, né, esse recurso, porque a gente tem vários deles para que se pode tratar do coração. Dr. Fernando, é um prazer tê-lo aqui no programa Fala Doctor, falando sobre cateterismo, algo que tu é especialista e já faz muito tempo que já faz isso, né? E é importante também que o telespectador saiba a respeito dele, né, e muito mais. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Douglas, a oportunidade de participar, né? Quem diria, né? Para quem se conheceu na fila do Luna. A longas datas? Não, vamos falar quando, senão... faz muito tempo, é um prazer poder vamos participar. Vamos descobrir a nossa cidade? Hoje em dia, os termos usados são doenças estruturais, intervenção estrutural. Por quê? Porque as coisas mudaram nesses 20 anos como diversas áreas, não só na medicina. Tá? A evolução tecnológica é tão grande para todos os setores e ela vai englobar a medicina também. Tá? Não muito tempo atrás nós falávamos de o Pentium 2 para virar 3, há 3, 4 anos, hoje tu tem em 4, 5 meses, às vezes tu tem uma evolução muito grande e a inteligência artificial vai aumentar mais essa velocidade com certeza. Então, esse ano, no mês final de fevereiro mais ou menos, faleceu um médico francês, o Alain Cribier, que fez o primeiro implante de válvula aórtica por catéter. Tá? Então são 20, 22 anos desse implante. Essa válvula, não é que não se fazia intervenções estruturais, sempre se fez pequenos shunts intracardíacos, canal arterial, CIV, forame oval patente, isso sempre se fez há mais tempo. Tá? Mas nesses 20 anos aí a intervenção estrutural ela tomou um foco porque se conseguiu implantar válvulas por catéter. A tecnologia permitiu que se fizesse isso e se colocasse num catéter de um tamanho que entrasse na perna das pessoas. A grande evolução nos últimos, vamos dizer, 7 anos, foi transformar essas válvulas em catéteres ainda menores para que mais pessoas ainda pudessem ter acesso a esse tratamento. Então, a válvula aórtica, né, a gente tem 4 válvulas cardíacas, mas a válvula aórtica especialmente, ela deu esse volume. Por que ela fez tanta diferença? Porque ela é uma doença muito frequente com o envelhecimento da população. As pessoas chegavam aos 75, 80 anos, a gente tinha, não, agora não se faz mais nada. Não, isso acabou. Se a pessoa vive bem, se a pessoa tem condições dignas de seguir vivendo, a gente está conseguindo dar alternativas por catéter para essa pessoa. Muito alavancada pela válvula aórtica, né? A gente tem uma evolução muito grande também nos dispositivos da válvula mitral. A válvula mitral, basicamente, o que a gente tem no Brasil não é uma troca de válvula, é uma plastia, um reparo. Né? A gente clipa ela, prende ela, mimetizando uma cirurgia cardíaca aberta, que chama correção de Alfieri. E tem agora uma evolução que está ascendente na válvula tricúspide. Tá? Ou seja, precisa se começar, a tecnologia ela começa por algum ponto e a medicina, como de forma geral, vai espalhando ela para os outros setores, para as outras válvulas, tornando ela acessível para a maior parte da população que necessita. Não são intervenções para todo mundo. Não há dúvida que quem precisa ser operado tem que ser operado. Quem pode ser operado tem que ser operado, porque tem muitas coisas que realmente a cirurgia ela é praticamente curativa. Agora, nos pacientes que estão mais idosos, que têm mais doenças, mais comorbidades, um pulmão ruim, um diabetes, uma limitação maior para conseguir se recuperar de uma cirurgia cardíaca, a intervenção no catéter ela tem seu espaço e ela vai ter cada vez mais, porque a população vai seguir envelhecendo.
Qual é a expectativa de vida que tu acha que nós temos hoje? Aqui no Rio Grande do Sul é o 70, né? 75. Isso é médio? Não. Nós estamos falando de pessoas com uma excelente capacidade cognitiva e de vida com 80, 85 anos, hoje no consultório é direto. Nós estamos passando disso, as crianças que estão nascendo hoje vão chegar aos 100. Ah, sim, sem dúvida. Nós estamos falando de pessoas que têm acesso à saúde, que conseguem se cuidar, que conseguem ir ao médico. Esses 70 anos, nós estamos falando de uma população geral, todo mundo. Tá? E a gente sabe que um dos problemas do nosso país, por ainda ser um país subdesenvolvido, é o acesso à saúde, com qualidade, alimentação. Tem todas as outras coisas que influenciam nessa média. E no Brasil tem chegado bastante pessoas acima de 80 anos. Com certeza. Mas a mulher. Um pouquinho mais a mulher. Realmente sempre a média um pouco melhor. Exato. Então essa evolução tem sido muito grande e a gente tem, coincidentemente, o primeiro caso dessas intervenções em válvula aórtica nós fizemos aqui em Santa Maria, vai fazer agora em agosto, se não me engano, 10 anos. Né? A paciente foi implantada a válvula nela com 86 anos, hoje ela está com 96. Né? Quer dizer, são 10 anos, uma expectativa de vida que na época talvez ela não passasse mais 6 meses. Imagina, 96. E bem. Bem, a gente resolve um problema para dar tempo para aparecer em outros, né? Porque a pessoa continua envelhecendo e vai aparecendo outras coisas, doenças de outras válvulas, o próprio câncer, às vezes acaba acontecendo também, né? Mas a gente está conseguindo resolver um problema de maneira bastante satisfatória. Ele aumenta a expectativa do ser humano. A gente está falando de qualidade de vida, né? Qualidade de vida, e isso é muito importante. Por melhor que seja, tu fez uma cirurgia num paciente de 80 anos, esse paciente, na sua imensa maioria, leva 4, 5 meses para conseguir se reabilitar de uma forma mais perfeita, né? E a gente em catéter, muitas vezes a gente dá alta em 48 horas, já teve muitos pacientes que eu mandei para casa com 36 horas. Nós ainda somos bastante conservadores nessa. A gente quer a gente dá um pouquinho mais de cuidado, acaba segurando um pouquinho mais no hospital, mas as coisas tem centros americanos que fazem de manhã e mandam para casa no final do dia, dependendo do paciente, óbvio, dependendo do tipo de válvula, se tem ou não tem complicação. E com a mesma tecnologia. Com a mesma coisa. Em geral, a gente anda uma versão atrás, mas não muito. Não é muito diferente hoje mais do que tem nos Estados Unidos. Mas não é uma situação assim que lançou, vocês aqui 2 anos depois. Não, vocês se atualizam, sempre estão se atualizando. Sim, agora em janeiro eu passei o mês inteiro em Cleveland. Isso. Eu fiquei acompanhando serviços que só trabalham com, na verdade, o profissional que eu acompanhei, que é o Dr. Guilherme Atizani, que é um brasileiro, que é chefe do Instituto Vascular lá, cardiovascular. Ele só faz intervenção estrutural. Então eu passei 3 semanas, 12 horas por dia acompanhando eles fazendo só isso. E algo novo? Eles usam uma versão mais nova da válvula, que não é muito diferente do que a gente está fazendo. Eles têm um acesso mais fácil a 2, 3 dispositivos ao mesmo tempo. Aqui a gente estuda um pouco mais e escolhe qual vai fazer e se cerca de cuidados em relação àquilo. Então, aonde as coisas são mais corriqueiras, eu tenho um acesso variado de alternativas um pouquinho melhor que o nosso. Mas o que mais assim impacta, na verdade, que o que a gente está fazendo aqui está muito bom. Veja, eu não usei todas as vezes a gente e nós, porque a gente está falando de uma evolução que é extremamente custosa, tanto física como emocional, de buscar esse conhecimento, e tu não consegue hoje fazer mais nada sozinho, precisa de equipe. Sem dúvida. Então a gente tem uma equipe excelente aqui em Santa Maria. Como hemodinamicista eu trabalho e o Romualdo, que é teu amigo. Claro. A gente tem um ecocardiografista que nos acompanha nesses 10 anos em estrutural, que é o Fabiano Segatti, que é espetacular. Verdade. Um know-how espetacular nessa área. E vocês estão sempre se atualizando, né? Sempre. Não tem como parar, né? É semestralmente vocês se atualizando. Não tem como parar, porque a tecnologia segue. A gente quer aproximar ao máximo o resultado que nós temos aqui em qualquer centro do país. A gente está com, acho que uns 70, um pouco mais casos feitos já de válvulas aórticas, né?
Que é uma baita e casuística. começando a aumentar as intervenções em válvula mitral também. Só para você ter uma ideia, por exemplo, esse ano, no começo do ano, foi aprovado pelo FDA americano a primeira válvula aprovada por eles para tricúspide. Existem diversos dispositivos sendo estudados, mas eles têm que provar que são efetivos, que são seguros, que tu consegue colocar, que tem uma durabilidade. Né? Que tem uma durabilidade, é uma válvula biológica, dura quanto? Uma média de 8 a 10 anos é uma média para qualquer, mesmo a cirúrgica. Uhum. Então tu conseguir implantar uma válvula para o catéter, que ela vem num tubinho desse tamanho, que é menor que um dedo, que o dedinho, e fazer que ela fique no lugar e ela dure 10 anos, isso é maravilhoso. Com certeza. Ou mais. Né? Então, só para você ter uma ideia, o ponto que a gente está aqui, semana passada eu tenho um caso em particular que precisa de uma válvula tricúspide. Tá? A válvula tricúspide, os dispositivos no país tem o mesmo tipo de clipe que a gente usa na mitral, pode ser utilizado, adaptado e usado nessa outra válvula tricúspide, mas esse caso não serve para isso. Uhum. Existe uma válvula chinesa, se chama Lux, que eu enviei para a fábrica a nossa tomografia daqui. Os caras avaliaram e disseram que é um bom caso para fazer. Só que para conseguir fazer um dispositivo, olha só, nós estamos aqui em Santa Maria, foi para a China, retornaram, dizendo que dá para fazer, tudo esse tipo de coisa, em questão de uma semana a gente consegue ter todas essas respostas. Aí o mais difícil é conseguir tornar isso possível. Eu não vou conseguir fazer isso, né? Por alguns detalhes do próprio paciente. A gente levou essa discussão para uma reunião clínica do hospital. Em função da idade do paciente, se fez a opção por fazer uma cirurgia convencional, porque a gente está pensando que esse paciente tem que durar mais, não é só uma válvula. Depois que a gente tem algumas atitudes, às vezes algumas válvulas dali não tem mais o que fazer. Uhum. Então, como a gente espera que ele viva muito mais do que 10 anos, a gente vai acabar correndo o risco de uma cirurgia nova. Mas isso a gente foi discutindo. Porque não tem como tu decidir tudo sozinho. Tu tem como dar as condições de resolver. E as coisas têm que ser discutidas em um âmbito maior, muitas vezes. A gente usa, não é nós, Santa Maria, é o mundo inteiro usa o termo Heart Team, time do coração, que é onde tu discute multiprofissional, com um clínico, às vezes com fisioterapeuta, com pneumologista, com cirurgião. O Dr. Ralph participa da nossa equipe também. Seguidamente a gente tem que trocar uma ideia. E aí, nesse aqui, o que é menos pior às vezes? E é assim que a gente trabalha, tentando atingir os melhores resultados possíveis. A junta médica, né? Isso, a junta médica. Gente, vamos tomar uma aguinha? Daqui a pouquinho temos de volta. Espera um pouquinho. Vamos falar sobre isso mesmo, né? A situação do minimamente invasivo, né? Pode ser. Quando, a situação bom, vamos falar da evolução, de como é que começou e como está fazendo hoje. Isso aí, exatamente. Manda ver. O que manda? A situação do minimamente invasivo é que as cirurgias hoje elas estão se tornando cada vez melhores no sentido que as janelas estão diminuindo, menos bactéria no meio. E na situação de vocês, é isso, né? Sim. Vamos falar basicamente na intervenção
onde isso se aplica realmente, que é na intervenção da válvula aórtica. Tá? A gente começou, como o mundo inteiro começou, a gente fazia com anestesia geral, o paciente sedado, com um ecocardiograma transesofágico, monitorando todo o procedimento. Os primeiros casos a gente fazia com dissecção do vaso, com exposição da artéria, com punção direta, com sutura. Assim começou o procedimento. Fizemos vários assim, e dali da dissecção a gente passou para a punção, vieram os dispositivos de sutura interna e fechamento do vaso. Que aí precisa haver um desenvolvimento. A tecnologia se apresenta, a gente acompanha a tecnologia, a gente se adapta à tecnologia e assim é um processo contínuo de aprendizado e evolução, em qualquer área, como qualquer setor. A partir disso se começou a melhorar, porque para você fazer o implante da maior parte das válvulas ou balonar a válvula aórtica, tu precisa de um marca-passo. Tu não faz o coração parar, mas para a estrutura ficar estável, tudo na mesma posição, a gente leva a frequência cardíaca do paciente a 180, às vezes 200. Nesse momento, o sistema todo fica estável, a gente não tem migração do dispositivo e nem do balão. E o paciente não está parado, ele está com o coração batendo, a pressão cai a 5, mas assim, 3 segundos, 4 segundos, esse é o tempo que a gente leva para fazer essas coisas mais rápidas nessa frequência cardíaca. 10 segundos. Tá? E isso a gente foi adaptando. O marca-passo, muitas vezes, em vez de a gente colocar um cabo de marca-passo extra, a gente passou, em algumas situações, a conduzir pela guia. Um cabo a menos, um furo a menos, um risco a menos. Passou-se a fazer com o paciente só com sedação. A gente faz hoje intubação num paciente que não tem uma janela acústica adequada, que o ecocardiografista não consegue fazer um eco transtorácico, ele não consegue me dar as respostas que eu vou pedir para ele durante a cirurgia, então daí a gente faz a opção por transesofágico ainda, mas se não, o Fabiano já não fica dentro da sala, já fica fora, a gente só chama quando precisa. Acordou, está acordado. Então hoje o procedimento, se ele for sem nenhuma intercorrência, hoje a gente faz o procedimento com 2 furos, na verdade, um pequenininho e o outro precisa de um ponto, de 1 centímetro, 1,5 centímetros, com 1 ou 2 pontos de pele, e é assim que o paciente sai de sala. Né? Então as coisas estão sendo encurtadas, elas estão sendo mais rápidas, isso às custas de dispositivos mais finos, mais precisos, tá? Porque tem que ter veja, tu tem um tato, tu tem visão, como é que você vai conseguir fazer as coisas com 2 milímetros de diferença? Isso é muito difícil. Com certeza. Então, o treinamento é muito exaustivo nesse tipo de coisa. Habilidade, tudo, exato. Né? As primeiras válvulas que a gente começou, elas tinham vida própria praticamente. Tu ia liberar num lugar, ela pulava para frente, ela pulava para trás. Hoje não é mais assim. Em 10 anos mudou assim, olha, não tem comparação. Era quase uma loteria o começo. E dá mais segurança para a equipe também hoje. Com certeza, os resultados são maravilhosos. Óbvio, a gente começou também com pacientes mais doentes. A medicina evoluiu, o conhecimento evoluiu, os trabalhos médicos evoluíram, está se mostrando, hoje tem os seus vieses, né? Nos Estados Unidos, Alemanha, Europa, se faz mais implante de válvula por catéter do que cirúrgica. Tem alguns lugares, porque eu quero. A gente ainda procura não fazer, a gente não tem essa indicação por eu quero. Tem indicação médica, sim. Tu tá num patamar em que as coisas são ambíguas, podem ser as duas coisas, a gente até pode ir para um lado, eu quero. Mas desde que tu esteja embasamento médico. A gente não vai fazer porque eu quero. Não tem como agir assim. Existe uma necessidade, uma busca, um conhecimento médico que está embasado até o momento, sim. Podemos decidir conjuntamente, sim. Se é a situação que eu tenho que decidir, se tem que ser assim, se assim é melhor, assim a gente vai tentar fazer o máximo possível, porque, de novo, a gente não tem a razão absoluta, a gente não tem todo o conhecimento, a gente tenta se usar do conhecimento já existente para dar para o paciente as melhores opções. Claro. Esse é o nosso dia a dia. E nisso, junta ele, a família, é por esse caminho, ou tem 2 caminhos, podemos fazer assim, assim, assado. Isso, quando dá para decidir conjuntamente, a gente vai decidir conjuntamente. Sim. Quando a decisão é minha, a minha decisão vai ter que prevalecer, porque tem alguns fatores que dizem que não, tu tem que fazer desse jeito.
Esse paciente, logo depois que faz o tratamento, medicamentos, usa-se pós-tratamento, depende? Hoje, existem as patologias que o paciente tem previamente, né? Certo. Existem algumas variabilidades, independente se o paciente já tem fibrilação atrial ou não tem, se o paciente tem stents coronarianos ou não. Mas falando só na válvula, hoje é suficiente só aspirina infantil. O uso diário pelo dispositivo em si. Existem alguns cuidados que você tem naqueles primeiros 4 a 6 meses que tu implanta em qualquer dispositivo no corpo, que é a prevenção de endocardite, de infecção da válvula, porque é um dispositivo no corpo novo, onde tu não tem células do próprio corpo, não recobriram ainda a estrutura, e tu faz uns cuidados em relação a isso. Mas o cuidado do dispositivo basicamente é só a aspirina, o AS. Como o paciente às vezes é um pouquinho melhor, não teve história de sangramento, tem um pouquinho mais de cuidado, às vezes de conhecimento, a gente até usa um pouco mais de remédio. Usa a aspirina, usa o clopidogrel junto, por 3, 4 meses, 6 meses, e às vezes retira e depois fica um só. Mas é uma possibilidade que a gente julga caso a caso e tenta individualizar ao máximo. É muito difícil acertar 100%, a gente tenta, mas isso é uma coisa impossível. Numa cirurgia dentária, por exemplo, é indicado uma profilaxia antibiótica? Se o paciente tem essa válvula, sim, principalmente nos 6 meses, né? Mas assim, vamos combinar, se tu investiu tanto, um paciente de cuidado, tem uma prótese dessas, o que te custa dar 4 comprimidos de amoxicilina para o paciente 1 hora antes se ele não tem alergia ao antibiótico? Preventivo, seguro. A indicação é os primeiros 6 meses, mas assim, efetivamente, se há alguma dúvida, uma indicação é 6 meses, depois não precisaria, mas assim... E esse paciente, ele volta ano a ano? Ele faz acompanhamento inicialmente, porque existem complicações que podem acontecer na evolução, né? Existem dispositivos diferentes, existem dispositivos autoexpansíveis, existem dispositivos balão expansivo, então ele tem algumas características de manter fazendo pressão ou ficar estável. Então o paciente pode apresentar distúrbios de ritmos, pode precisar marcar passo ao longo do próximo ano. Tem algumas coisas que ainda pode acontecer. Então o paciente faz um acompanhamento, basicamente o clínico que acompanha ele, que individualiza 3 meses, 4 meses, 6 meses, e vai espaçando conforme vai evoluindo satisfatoriamente ou evoluindo bem. Tem alguns cuidados que tem que ser... Eu acho que depois do primeiro ano acaba voltando cada 6 meses, 8 meses, às vezes uma vez por ano. Como houve uma intervenção, já é um aviso para a sua mudança de estilo de vida. Aí entra uma parte de orientação, né, da dieta. A modificação do estilo de vida, ela tem que existir, ela tem que ser enfatizada em qualquer idade. Se tu chegar num consultório com 18 anos, vamos considerando que seja adulto, para ir no cardiologista, né? Poderia ser adolescente, mas é a mesma coisa. Com 80 ou com 18 anos, basicamente os cuidados com o estilo de vida são mesmo: alimentação adequada, um sono bom, uma atividade física regular, redução de ingesta de sal, de açúcar, de carboidratos em excesso, diminuição do peso. Aqui entra uma coisa que é muito comum e frequente, que acaba entrando mais também na área do otorrino, mesmo no odonto, que é a apneia do sono. Sim. Então, assim, a qualidade de vida, a mudança de estilo de vida, ela está em qualquer setor, ela não vai ser diferente. Ela pode ser mais enfática, tu pode ter mais resultado num perfil de paciente do que no outro, mas ela vai ser igual. Às vezes até uma injustiça, o cara chegar para ti com consultório com 80 anos ali, já com artrose no joelho, tu diz assim, tu precisa emagrecer. Na verdade, a tua obrigação é dizer que precisa, tu sabe que tu não vai conseguir aquilo, não vai ser muito efetivo, né? Um gasto energético é menor, já é um pouco de limitação. A gente sabe, mas assim, o outro lado da mesa tem algumas obrigações que têm que ser ditas. Comento isso porque vocês fizeram a parte de vocês, né? E querem que esse paciente viva, e viva muito bem. Sua expectativa aumenta, sua qualidade de vida também, né? Então, os seus cuidados são primordiais. E muitas vezes tem aquela procrastinação, né? E que isso está dentro do ser humano, né? Mas no momento em que toda uma equipe
que vocês, né, como tu mesmo falou, né? Eu vi que tu sempre falou em nós. Isso. Jamais tu falou em eu, porque é tu e a tua equipe. E todos têm uma decisão, todos têm um conselho, uma orientação, né, e que quando esse paciente ele sai dali, né, no pós-tratamento, tem que se conscientizar que ele tem que ser cuidado. Né? Sim. E a gente tem esse mesmo tipo de relação e de evolução com o paciente, nós temos no pós-valva, né? Já que nós estamos falando desse assunto, mas ele é muito mais enfático no pós-infarto. Que aí tem o paciente mais novo, o paciente que ainda fuma muito, tem uma série de coisas assim que a gente pega nos pacientes mais novos, agora eu vou mudar, mas agora que tu infartou, tu já tinha que ter feito isso há muito tempo, né? Claro, sim. Falar em pacientes jovens, tem acontecido tratamentos com cateterismo em pacientes jovens? A gente, o tratamento do cateterismo em jovens ele é amplo, né? Tu tens fechamento de forame oval, que é um não fechamento do septo interatrial, que pacientes que têm AVC isquêmico jovens, a gente acaba identificando esse como um fator de predisposição não causal. Tem fechamentos, tu tem as comunicações interatriais, tu tem coarctação de aorta, que tu faz diagnóstico, que é o estreitamento da aorta abaixo da artéria do braço esquerdo. Então tem algumas coisas de jovem por si só. Mas eu acredito que a tua pergunta seja assim, o jovem está infartando, o jovem está indo para... Está acontecendo? Sim, tá. Eu acho que hoje, assim, não é no meu consultório, não é na minha prática diária, eu acho que todos os cardiologistas da cidade devem ter pacientes com 30, 35, 37 anos que já infartaram, ou já tem stent, ou já fizeram até ponto safena. O homem, principalmente. A mulher demora, é mais raro, abaixo dos 40 anos, mas acontece às vezes. Não é assim, já foi de exceção, não é mais de exceção, ou seja, a doença está descendo. Sim. Tá? Acima de 30 anos, o homem tu tem que levar em consideração se os sintomas são típicos, tu tem que considerar que possa ter doença. A mulher ainda está demorando um pouquinho mais, mas já acontece em alguns casos. E agora, no final da nossa entrevista, que mensagem tu deixa para esse público que está nos assistindo? Mensagem. A mensagem é que nós estamos em Santa Maria, no sul, a gente tem um serviço de cardiologia intervencionista, uns melhores equipamentos que tem no país. A gente não tem nenhum déficit, nenhum atraso em material e nada. Que tudo que é possível fazer no país, a gente consegue fazer aqui com qualidade. E uma equipe também, né? Isso, a equipe é espetacular. Doutor Fernando, muito obrigado. Uma vez convidado, sempre convidado para o programa Fala Doctor. É um prazer tê-lo aqui. E a você que está nos assistindo, obrigado pela audiência. Vamos nas redes sociais, curte e mande seguir. Aquele abraço.